Bem, pessoal, como prometido, vou passar para vocês uma aula com a diferença das curvas seno e cosseno, as funções que a gente trabalhou, demonstrando as particularidades quando a gente utiliza algumas operações, como multiplicar e dividir. Começando aqui pelo gráfico de seno de x, está aqui em verde, a gente vê, como a gente sempre falava, que ele é infinito, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Se a gente observar bem aqui, diminuindo, a gente vê que de 0 até 2π, ele completa, de 0 até 2π, ele completa um ciclo. E assim ele começa a repetir sucessivamente, de 2π até 4π, de 4π até 6π, e isso de forma infinita. Por isso, o gráfico de função de seno, ele tem o seu período de 2π. Outra característica que a gente viu também é em relação à amplitude. Vocês estão vendo que o ponto máximo é 1 no eixo y e o ponto mínimo é o valor menos 1. Ok? Quando a gente trabalha com a... Vamos agora para a função seno de x mais 1, que é essa que está ali embaixo, em vermelho, a gente vê que o desenho é o mesmo, porém ele fez um deslocamento de uma unidade para cima. A mesma coisa acontece quando a gente subtrai seno de x menos 1, que é o que está em lilás. Ele desce em uma unidade. Deixa eu desligar aqui o vermelho. O período continua o mesmo. Os pontos máximos e mínimos vão mudar. Se você está somando, ele vai aumentar em uma unidade. Se você está diminuindo, ele vai subtrair em uma unidade. Isso no caso que a gente está somando seno de x mais 1. Estamos vendo aqui o gráfico seno de x. Seno de x mais 1 ele aumenta em uma unidade para cima. E o seno de x menos 1 ele altera em uma unidade para baixo o nosso gráfico, a nossa senoide. Quando for menos seno de x, o que vai acontecer é uma inversão de sinal. Então, quando a gente marca aqui, onde era 0 vai permanecer 0. Onde for 1, ele vai se transformar em menos 1. Onde era meio, vai se transformar em menos meio. Por isso, a gente observa que ao invés dele iniciar de forma crescente, ele está iniciando de forma decrescente, porque, embora seja a mesma senoide, ela está inversa, como se estivesse olhando no espelho. Outra forma de se apresentar a função é quando a gente multiplica pelo seno de x. No caso aqui, eu coloquei 2 seno de x. Observem que o período permanece o mesmo, vai de 0 a 2π. O que vai alterar é a amplitude dele, que antes era no valor de 2 unidades, que vinha de menos 1 a 1, agora são de 4 unidades, que ele vem de menos 2 a 2. A imagem que de seno de x, que antes era menos 1 a 1, agora vai ser de menos 2 a 2. Dá para observar no nosso gráficozinho lilás. A gente viu também que é diferente que 2 vezes seno de x é diferente de seno de 2x. Seno de 2x, a alteração, se vocês observarem, vai ser justamente no período. A amplitude vai permanecer a mesma, vai permanecer a mesma imagem entre menos 1 e 1, porém o período, que no seno de x, que está em verde, vai de 0 a 2π,
em laranja, o seno de 2x ele vai de 0 a π, ou seja, ele vai se repetir de π em π, que é a grande diferença que tem entre 2 seno de x e seno de 2x. Da mesma forma que multiplicando 2 vezes seno de x, a gente vai ter um aumento na amplitude. Se nós dividirmos seno de x por 2, essa amplitude ela vai diminuir. Se vocês observarem aqui, onde o ponto máximo do seno, que é o verde, chega no 1, no seno de x dividido por 2, é claro que vai ser 1 sobre 2, 0,5. A mesma coisa no parte negativa. Como a gente não mexeu dentro dos parênteses, o período vai permanecer o mesmo. Outra forma de se apresentar é quando a gente tem o seno de x menos π sobre 2. Nesse caso, como não há uma multiplicação nem uma divisão por x, o que há é uma soma ou subtração, o que vai haver é um deslocamento para a direita ou para a esquerda. No caso de seno de x menos π sobre 2, o deslocamento está sendo para a direita, para o lado positivo, por causa desse menos π sobre 2. No contrário, a gente vê no azul aí, o que está tendo é um deslocamento para trás. Se vocês observarem aqui, ao invés de começar a curva no zero, está começando em menos π sobre 2. Então, com seno, a gente tem que ter atenção que quando somar, ele vai ter um deslocamento para a esquerda, do lado negativo, e quando subtrair, ele vai ter um deslocamento para a direita. Quando o sinal é negativo, a gente já viu que ele funciona como um espelho. Então, essa situação do mais π sobre 2 vai ser invertido, vai ser diferente do quando o x é positivo. Para ser mais claro, no seno de menos x mais π sobre 2, o nosso deslocamento, deixa eu tirar o verde, seno de x, e botar o menos seno de x. O nosso deslocamento, o seno de menos x é o marrom, vai ser para a direita, vai ser no sentido positivo. Quando a gente trabalha com seno de x menos π sobre 2, o deslocamento é no inverso. Quando x mais π sobre 2, o deslocamento vai ser para o lado negativo. Quando o x é negativo, não, o deslocamento é no mesmo sentido. Então, se é menos x mais π sobre 2, o deslocamento vai ser para a direita. Se for menos x menos π sobre 2, o deslocamento vai ser para a esquerda. Mais uma situação é em relação a seno de x e cosseno de x. O gráfico ele é o mesmo, é uma senoide. Porém, o contorno dele é completamente diferente, que a gente traz os valores do círculo trigonométrico. Então, vocês percebem que, como parte do zero o seno, que ele está pintado aí de verde, o cosseno ele vai partir de vermelho do ponto máximo 1. Então, vou deixar marcado aqui o seno em verde e o cosseno está aqui. Quando a gente traz ele assim no infinito, a gente vê que o gráfico é praticamente o mesmo. O que há é um deslocamento que eu vou mostrar mais adiante.
O vídeo ficou longo, decidi dividir em dois. Continua no próximo. Até mais, pessoal.